capítulo 5, a partir do versículo 1, e nós leremos até o 12, amém? Os irmãos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do nosso bom e eterno Pai: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, a tua palavra nessa noite para a nossa edificação, Senhor. Fala conosco em o nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui no capítulo 5, a epígrafe vai dizer: a fé em Cristo vence o mundo. Crer, irmãos, é muito mais do que acreditar. Não é simplesmente ter uma noção da existência de Cristo, como as pessoas do mundo defendem. Elas acham que tem Cristo no seu coração porque elas acreditam em Jesus. Segundo ela, crer em Jesus não é viver Jesus, é simplesmente acreditar em Jesus, saber que Jesus é bom, entender que Jesus morreu por elas, mas que na vida dela a gente não vê nenhum significado, nenhuma relação entre o que ela entende de Deus e o que ela prova de Deus, porque o seu coração não está aberto para vivenciar verdadeiramente a pessoa de Cristo na sua vida. Então, quando a gente vê na Bíblia crer significa você ter o conhecimento do Senhor, mas também se render ao Senhor, significa viver pelo Senhor, aceitar o seu sacrifício e estar debaixo do seu domínio.
É por isso que quando aquele homem lá em Atos 16, 31, ele diz a Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, faça tudo isso que eu falei agora. Você acredita que Ele é o seu Salvador? Acredito. Você crê que Ele perdoa seus pecados? Acredito. Você quer isso para a sua vida? Quero. Você vai viver nisto que você crê? Vou. Então será salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, crer aqui, como eu falei, tem o conhecimento da pessoa de Cristo, do seu sacrifício, do seu perdão, mas você declara que você recebe isso na sua vida e vai viver por Ele. Então, só uma pessoa que nasceu de novo pode crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Ou seja, porque o nascimento, a conversão, o nascimento em Cristo que vai nos proporcionar essa vida contínua de fé, crendo e guardando os seus mandamentos, como nós lemos aqui. Ou seja, esta fé primeira que vem de Deus, como nós sabemos, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, né? Nós cremos porque Ele nos dá a fé para crermos, e aí a maior prova de que nós verdadeiramente nascemos de novo é que nós temos a verdadeira fé salvífica em nossa vida. Nós abrimos mão de nós, como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Então, quem crê, abre mão de si mesmo. E o próprio Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a primeira evidência de uma fé verdadeira é que você abre mão da sua soberania, do seu domínio, das suas práticas humanas, de satisfazer os desejos da sua carne, para que não viva mais você, mas agora Cristo viva em você. E você vive agora para a glória do Filho de Deus. Então, esta é uma demonstração clara de uma verdadeira fé que você está vivendo. Então, isso mostra que você não é mais uma velha criatura. Isso demonstra que você passou por uma verdadeira conversão. Isso demonstra que você passou por uma regeneração. Você nasceu de novo da água e do Espírito. E agora você está em Cristo. Quem ama a Deus precisa também amar o que dele é nascido, que é o Senhor Jesus, o que dele é gerado. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo a Cristo. Amém, irmãos? Então, a gente vê aqui que amar a Cristo é guardar os seus mandamentos. Amar a Cristo é viver por Cristo. Amar a Cristo é se dedicar a Cristo. E dessa forma eu mostro o meu amor ao Pai. Se eu amo Deus, mas eu não creio em Cristo, eu não vivo por Cristo, esse amor pelo Pai não tem nenhum sentido. Quem ama o Pai, ame também o Filho. E nisto conhecemos também que amamos os filhos de Deus. Por quê, irmãos? Porque amar o Pai é necessário que nós amemos o Filho, e quem ama o Filho também precisa amar os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós vamos entender aqui, que João está dizendo, é que o amor a Deus, a Cristo, ele é revelado no meu guardar dos seus mandamentos. O próprio Jesus disse, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. A maior demonstração do nosso amor ao Pai, a Jesus, é que nós nos submetemos às suas direções, aos seus princípios e aos seus mandamentos. Nós amamos o Senhor
com palavras, nós declaramos o nosso amor com palavras, mas a maior demonstração de amor a Deus são as nossas atitudes. E que atitudes são essas? Guardando os seus mandamentos, andando nos seus princípios. Porque você diz, eu amo, por exemplo, uma esposa. Você diz, eu amo minha esposa, mas maltrata a sua esposa. Chega uma hora que a sua esposa vai dizer, que amor é esse? Não, eu amo meus filhos, mas você só vive maltratando os seus filhos. Você não cuida dos seus filhos. Os seus filhos vai chegar um momento em que eles vão questionar e vão dizer, que amor é esse? Ou então, não, eu amo meus pais, mas você não visita seus pais, você não socorre os seus pais, você nem telefona para o seu pai, você, vive como se seu pai não existisse, você não escuta os seus pais, e aí você diz, eu amo meus pais, mas os seus pais, chega uma hora que vão dizer, será que meu filho me ama mesmo? Por quê? Porque as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Então, se eu digo que amo a Deus, mas eu vivo completamente fora da palavra, desagradando Ele com as minhas atitudes, vivendo numa prática de pecado, não andando segundo a sua palavra, o próprio Deus vai dizer, que amor é esse? Porque o verdadeiro amor a Deus nos leva a dedicar a nossa vida em obedecer os seus mandamentos. Se você sabe, meu irmão, que o que mais agrada a Deus é você obedecer os seus mandamentos, por que não fazer isso? Eu sei, por exemplo, o que mais agrada a minha esposa, e eu procuro fazer algo dentro disso aí, porque eu sei que vai trazer alegria para ela. Eu sei o que alegra os meus filhos, eu sei o que alegra o meu irmão, e eu procuro trabalhar essas partes, porque eu sei que vai trazer bem-estar para eles. Então, se eu sei que o que mais alegra o coração de Deus é o meu obedecer a sua palavra, então, se verdadeiramente eu amo, eu vou procurar obedecê-lo cada vez mais, para alegrar o seu coração. Muitas são as oportunidades da gente entristecer Deus. E como a gente entristece Deus? Desobedecendo a sua palavra, não guardando os seus mandamentos. Entristecemos o Espírito Santo que habita em nós justamente para nos fazer obedecê-lo. Então, todas as vezes que eu desobedeço a Ele, eu estou entristecendo o seu Espírito, e entristecendo o seu Espírito, eu estou entristecendo o Pai, estou entristecendo o Filho. Então, irmãos, a verdadeira maneira de eu mostrar a Deus que eu o amo, é procurando obedecer os seus mandamentos. E a Bíblia vai dizer aqui em João, que eles não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Lembre que dentro de você habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de você justamente para te capacitar a obedecer. Se não for ao Espírito, aí sim seria complicado. E é justamente essa problemática da lei. Porque a lei foi dada, mas o Espírito, na época da lei, ele vinha apenas sobre algumas pessoas. Deus separava aquelas pessoas como reis, sacerdotes, juízes, e aí aquelas pessoas, antes de Cristo, elas eram capacitadas pelo Espírito para o ofício. Elas eram enchidas da unção do Espírito para o ofício, para governarem, para serem sacerdotes, para serem juízes. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. Ele tirou o coração de pedra, colocou em nós um coração de carne, pôs em nós o seu Espírito,
para que o Espírito morando em nós nos desse condições reais de lutar contra o pecado e contra a natureza humana e dizer não ao mundo e andar nos caminhos do Senhor. Não é assim, irmãos? O próprio Paulo diz que há uma batalha dentro de nós entre a natureza humana e o Espírito, ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós refreando a nossa natureza. O Espírito Santo está dentro de nós, abrindo os nossos olhos espirituais, nos fazendo ver o pecado e a miséria que esse pecado traz, para que justamente a gente não entre no pecado, não caia no erro e que a gente continue andando na palavra de Deus. Então não é pesado, irmãos. Até quando estamos naqueles dias mais complicados, você pode conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Estou passando por isso. Estou tendo algumas quedas. Me ajude. Venha cá. Eu não quero errar nisso. E o Espírito Santo está conosco para isso, irmãos. Para também nos ajudar a permanecer na fé e na obediência. Amém, queridos? Porque nós que somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a fé no sentido em Cristo. O fato de estarmos na fé em Cristo é o que nos possibilita esta vitória. Ou seja, aqui não estamos tratando não de uma fé natural e nem, por exemplo, do dom da fé, mas da fé no sentido em Cristo. Ou seja, quando eu estou em Cristo, eu estou sendo justificado pela fé nele. Então, quem está em Cristo, está na fé em Cristo. Então, o fato de eu estar vivenciando a fé em Cristo, me faz um vencedor contra o mundo. Eu venço o mundo porque eu sou nascido de Deus, né? Eu agora sou uma nova criatura e esta vitória provém justamente da minha vida com Cristo, da minha fé em Cristo. Sem Cristo, ou seja, nós não temos condições de vencer o mundo. Não estando em Cristo, nós não temos condições de vencer nada. Ao contrário, se nós não estivermos em Cristo, nós vamos estar certamente nas mãos de Satanás, no mundo e no pecado. Então, se nós estamos em Cristo, é porque nós nascemos de novo, e se nós somos nascidos, nós vencemos o mundo, porque nós estamos em Cristo, e Cristo é o nosso vencedor. Amém, queridos? É como ele vai dizer aqui, ó, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, a fé que eu estou vivenciando agora, é o meu crer, a minha fé em Cristo, que faz com que eu vença o mundo. E ele vai dizer que este veio por água, sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água e sangue, mas o Espírito que testifica, e o Espírito é a verdade, e são os três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e estes três são um. Eu ainda não acredito como existem pessoas que não creem na Trindade. Tentam deturpar aqui esse texto, mas o texto é muito claro. Os três são, os que testificam no céu, são três: o Pai, a Palavra e o Espírito. A Trindade é o maior mistério da Bíblia. Não tem como a gente explicar e desenhar de forma, mas nós temos base muito clara de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são três pessoas diferentes, um único Deus. Quando diz que os três são um, não é uma pessoa. Os três são um Deus. Deus é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra aqui é Jesus, o Logos, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que lá no céu
nós temos Pai, Filho e Espírito Santo testificando. E nós sabemos que também o Espírito está conosco aqui, morando em nós. E na terra temos o testificar do Espírito, da água e do sangue. Note que o Espírito testifica no céu e testifica onde? Na terra. Na terra não testifica o Pai, né? E não testifica o Filho, testifica a água e o sangue, que nós cremos ser aqui o batismo de Jesus e a morte de Jesus, que são testemunhos de que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, e que também, por Ele ser o Filho de Deus, e nós estarmos nele, nós temos este testemunho. E que testemunho é esse, como diz a palavra, que Deus nos deu a vida eterna. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, temos esse testemunho no céu e temos esse testemunho na terra, de que Deus nos deu a vida eterna. Como faço para ter a vida eterna? A minha fé em Jesus, a minha vida em Cristo. Se eu creio que Ele é o Filho de Deus, vivo em Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, eu tenho plena certeza da minha salvação, porque há um testemunho que me diz que eu recebi a vida eterna em Cristo Jesus, porque eu recebi o Filho, e quem recebe o Filho, recebe a vida. Então logo nós vemos que aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Não tem como obter salvação, se não for por meio de Cristo. Não tem como você adquirir vida eterna, se não for por Cristo, que é o novo e verdadeiro caminho e vivo caminho. As pessoas aí querem chegar a Deus de várias formas, e querem sair do caminho Cristo e chegarem por outros caminhos, mas não tem como, irmãos. Você vê lá que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, orava a Deus, frequentava a sinagoga, escutava a palavra, dava esmola, era um bom marido, era um bom cidadão, de forma que chamou a atenção de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou ali um anjo, e o anjo disse assim, lá em Atos 11:4, você precisa mandar chamar Simão, o Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope. Ele vai te trazer uma palavra, ele vai te trazer uma mensagem, que por meio dessa mensagem se salvará tu e a tua casa. Ou seja, que mensagem é essa? O Evangelho. E o Evangelho, o que é? As boas novas de Cristo Jesus. Então, as esmolas não pôde salvar, o frequentar a sinagoga não pôde salvá-lo, o ser um bom cidadão não pôde salvá-lo, ser um bom marido, um bom dono de casa não pôde salvá-lo. Tudo isso eram coisas boas, mas nenhuma podia trazer salvação. E é o que as pessoas aí fora acham. Eu sou melhor até do que muitos crentes, né? As pessoas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu dou esmola, eu faço caridade, isso, aquilo. Isso simplesmente está mostrando que essa pessoa está contabilizando méritos. Mas não existe nenhum mérito humano que nos condicione à salvação. E João está deixando isso bem claro. Você pode ser quem for e fazer o que fizer, mas se você não tiver o Filho, você está morto em delitos e pecados. Só em Cristo você pode adquirir salvação e vida eterna. Não há outro meio, não há outro caminho,
Não há outra condição. Ou é por Cristo ou não é. E nisso aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fechados e não abrem mão. Se quiser ter o Pai, tem o Filho. Se quiser ter o Espírito, tem o Filho. Porque se você não quiser o Filho, você não tem Espírito, você não tem um Pai, você não tem salvação, você não tem vida eterna, você não tem nada de Deus. Até porque Jesus disse que o Pai lhe concedeu todas as coisas. Não foi assim, irmãos? O Pai lhe concedeu todas as coisas. Então, se você quer ter algo de Deus, você precisa ter o Filho dele. E aí, irmãos, como nós cremos nele, e já demonstremos isso através do nosso amor por ele, guardando os seus mandamentos, e vivenciando este amor ao Pai, ao Filho e aos irmãos, mostrando a nossa fé, vivendo por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, nós podemos ter certeza de que nós recebemos a nossa vida eterna. Porque, irmãos, nós sabemos que o inimigo, né, o mercenário, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Mas não só uma vida terrena, não só uma vida próspera. E quando eu falo próspero, eu não estou falando aqui de riqueza, eu estou falando de satisfação, eu estou falando aqui de plenitude, eu estou falando aqui de ser uma pessoa saciada, porque é isso que o Evangelho nos proporciona quando nós vivemos e guardamos os mandamentos. Você pode ser uma pessoa pobre, mas uma pessoa muito feliz e satisfeita, porque o que mais vai preencher e alegrar o teu coração não são bens materiais, é a presença de Deus. Porque nós temos visto aí, irmãos, muitas pessoas ricas e poderosas, cheias de temores, medos, vazios e angústias, tirando a sua própria vida. Porque se tem algo que realmente completa o homem e traz plenitude ao homem, prosperidade ao homem, não é riqueza, é a presença do Filho de Deus no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que João está nos ensinando hoje é isso, que a nossa fé em Cristo nos faz vencer o mundo, porque viver em Cristo significa que eu nasci de novo, a velha criatura já passou, tudo se fez novo, e nessa nova vida, Cristo está em mim, eu estou em Cristo, o seu Espírito me capacita a guardar os seus mandamentos, a andar na sua presença, porque eu estou vivendo uma vida abundante aqui na terra, mas também estou aguardando a vida eterna, na eternidade com Deus. Vale a pena ficar firme na fé, porque você já recebeu vida abundante, mas você ainda irá provar, né? Porque você também já recebeu a vida eterna. Amém, irmãos? Eu já recebi a vida eterna, eu não vou receber a vida eterna, eu já recebi. Agora eu vou provar, né? Na eternidade eu vou provar, mas Cristo já assinou. Receba vida abundante e já receba a sua vida eterna, de forma que eu posso dizer que eu tenho vida eterna, porque João me garante que Deus não nos dará. Olha aí o versículo 11, leia comigo aí o versículo 11. E o testemunho é este, que o quê? Que Deus o quê? Nos deu, não nos dará. Ele nos deu. Então, ou seja, a vida eterna já é nossa, porque é de Cristo, e tudo que está em Cristo, já diz a música, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele é o herdeiro de Deus e nós somos os seus co-herdeiros, ou seja, tudo que Cristo recebeu, a gente recebe junto. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que Ele conquistou, Ele compartilhou conosco os seus despojos.
E uma das conquistas dele para nós é a vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos permanecer nele, guardando os seus mandamentos, que não são pesados. Amém? Não são pesados. Se você quiser viver uma vida santa, você vive, porque o Espírito Santo tem poder para fazer você viver essa vida. Só basta você se submeter a ele, e você vai viver essa vida, porque você vai provar essa vida abundante e vai provar essa vida eterna. Que Deus possa nos abençoar em o nome de Jesus. Amém?